Estamos agora indo para a nossa 8ª noite santa. Hoje, a noite do dia 1º para o dia 2 de janeiro. Estamos agora já no novo ano, no ano de 2022. Essa 8ª noite, ela traz uma qualidade que é uma qualidade muito diferente das noites anteriores. Antes de eu falar sobre a qualidade da noite, eu gostaria de lembrá-los sobre alguns aspectos que nós tivemos até então. Quando nós chegamos lá no portal de Balança, lá na constelação de Balança, onde nós tivemos o espírito dos dinamis, ou os espíritos do movimento, nós tivemos naquele âmbito uma certa inversão do que acontecia até então. Então, todo o conhecimento que havia sido dado ao ser humano, ele foi de alguma maneira oferecido para que esse oferecimento vivesse dentro do ser humano, para que ele tivesse uma virada e que ele não precisasse mais desse conhecimento vindo de fora para dentro para o ser humano, irradiando de fora para dentro, mas que ele pudesse ter algo que acontecesse de dentro para fora. Isso, inclusive, foi uma combinação entre o que aconteceu em Balança, na constelação de Balança, e o que aconteceu também na constelação de Virgem. Na constelação de Virgem, o ser humano ele chegou até o ponto máximo do que seria a possibilidade de um dia um ser humano chegar. Ou seja, quando nós, como hierarquias espiritual, humana, nós conseguirmos chegar ao âmbito dessas hierarquias, o máximo que nós pudéssemos conseguir de nós mesmos é até esse ponto, que é o ponto onde os queriótides trazem esse conhecimento, essa sabedoria e essa organização. E dentro da antroposofia, a gente chama isso de o desenvolvimento do espírito no patamar de homem-espírito. Ou seja, é quando ele tem um tal desenvolvimento que ele tem um controle, inclusive, sobre o seu próprio físico. Ele tem o espírito sobrepuja sobre o físico, totalmente, né? Isso nós alcançaremos, então, quando nós tivermos com todo o conhecimento disponível e todo o conhecimento trilhado e todo o trabalho que deveremos ter. Muito bem, quando nós chegamos agora, nessa 8ª noite, os conhecimentos que vêm dessa constelação de Leão são vinculados com a hierarquia, que é a hierarquia dos tronos ou espíritos da vontade. E a hierarquia dos tronos, na verdade, eles começaram a atuar no que a gente chama da primeira encarnação da Terra, lá no antigo Saturno, quando o ser humano começou o seu processo de doação espiritual para que o ser humano pudesse existir. E nesse âmbito, que é o âmbito do antigo Saturno, houve uma grande doação espiritual, física, até o ponto em que aqueles seres conseguiam ter essa parte física, e naquela época era somente calor, e a doação quem fez foi exatamente os tronos. Os tronos, eles fizeram essa doação de si próprios e ofereceram de forma sacrificial a si próprio para que o ser humano pudesse existir. E continuam fazendo isso até hoje no centro da nossa Terra. Então, todas essas forças energéticas, todas essas forças espirituais, elas são ativas. Esse âmbito que nós estamos entrando agora é a última tríade espiritual. Nós estamos na terceira tríade espiritual da primeira tríade, né? Então, nós estamos falando sobre o âmbito dos tronos, querubins e serafins. E os
tronos, eles então doaram de si próprios para que nós pudéssemos existir. Muito bem, eu vou ler uma passagem, que é uma passagem muito interessante, que fala a respeito desse momento tão especial, que é o momento dessa primeira hierarquia. Ela nos parece um pouco distante do ser humano, exatamente porque ela não está vinculada estruturalmente ao desenvolvimento humano nesse sentido. Ele está vinculado ao desenvolvimento humano, mas vocês vão ver como. Diz assim, os espíritos, os tronos também são chamados espíritos da vontade, ou seja, toda vez que a gente precisa daquela vontade de ação, aquela vontade de mudar a vida, aquela vontade de fazer algo, aquela vontade de construir, aquela vontade de transformar, todas as vezes que nós queremos transformar a nossa vida, transformar as coisas à nossa volta, transformar com o nosso trabalho, a gente precisa desse tipo de força, que é uma força que nos esquenta, que nos traz interesse no sentido verdadeiro da palavra interesse, se interessar por aquela situação, colocar a sua atenção naquela situação e fazer a transformação disso. Muito bem, quando pensamos nessa grande transformação, a gente sempre pensa na nossa própria vida. Essa grande transformação que a nossa vida precisa. Quando eu disse para vocês, eu vou voltar um pouquinho, quando eu disse para vocês que lá em Balança se adquiriu todo o conhecimento, esse conhecimento ficou disponível para o ser humano, esse conhecimento, na verdade, ele está impregnado em toda a nossa corporalidade. E todas as vezes que nós encontramos, de alguma maneira, com conhecimento, nós relembramos acontecimentos que nós relembramos conhecimentos que já moram dentro da gente. Então, não é exatamente um conhecer, mas é um reconhecer. E o que nós viemos aqui para fazer, verdadeiramente, é trazer o amor para a Terra, é aprender a amar. E para aprender a amar, esses espíritos que são espíritos da vontade, eles se colocam inteiramente a nosso serviço. Aliás, eles são puro amor. Então, essa é a passagem que eu quero ler um pouquinho, de que diz assim, que finalmente os espíritos da vontade, os tronos, são em primeira instância os regentes do antigo Saturno, como eu já havia dito para vocês, que surgiu por meio do sublime sacrifício cósmico oferecido por eles, naquela época aos querubins, Essas forças de sacrifício, então, se transformaram no antigo Sol, que é uma outra encarnação da Terra, nas forças internamente motivadoras para toda a evolução solar. Por esta razão, os tronos passaram a ter uma conexão particular com o signo solar de Leão. A máxima expressão dessa atividade interior de sacrifício no antigo Sol foi o ato de sacrifício do ser Cristo, descrito por Rudolf Steiner na última palestra do ciclo O Ser Humano à Luz do Ocultismo ou Teosofia e Filosofia, que é o GA 137. A imagem do leão, entretanto, também contém uma indicação das qualidades interiores bem definidas, que são, no macrocosmo, peculiares aos espíritos da vontade. Desde tempos muito antigos, a imagem do leão foi sempre relacionada com o signo da mais elevada dignidade real. Não é à toa que o trono do rei Salomão estava adornado por leões. Na expressão do leão, nós temos a transição da vontade sacrificial para as forças de coragem do coração, para uma prontidão para cumprir o desígnio da mais elevada vontade e tornar-se, por meio de suas próprias forças internas, uma realidade externa. Esta combinação de sacrifício, vontade e coragem, nós também encontramos naquelas palavras com as quais Rudolf Steiner caracteriza a imaginação dos tronos, oferecendo sacrifício aos querubins no antigo Saturno. E as palavras do Steiner, essas que eu estava lendo, eram as palavras do Sergei Prokofiev, e agora ele vai citar uma passagem nítida
do Steiner, que é do GA 132. Ele diz assim: os tronos, em sua prontidão para o sacrifício, que é a força que repousa nas raízes da coragem, como se ajoelhando perante os querubins e elevando a eles o seu sacrifício. Eu queria falar para vocês um pouquinho o que significa essa palavra sacrifício. Quando a gente pensa em sacrifício, geralmente a gente imagina algo que seja doloroso, que seja... Mas a gente tem que imaginar que sacrifício, a palavra sacrifício é sacro ofício, sacro trabalho, trabalho sagrado. Quando a gente junta isso, a gente percebe que a vontade que flui dessa constelação é aquela vontade para o mais sagrado que existe dentro, para o mais profundo que existe dentro. E eu gostaria de, nesse primeiro dia do ano, dizer que o que você puder fazer para realmente olhar a sua realidade com plena convicção de que ela realmente faz parte da verdade, você contribui para que o nosso mundo seja diferente. Olhar a verdade por trás das palavras. Muitas vezes as pessoas tingem as palavras com convencimentos, com vontade de que você acredite, com uma beleza que não é a verdadeira. Então, olhem por trás daquilo que você realmente acredita. Use o seu eu com toda a capacidade que ele possui para prescrutar a verdade, para olhar essa verdade, para não ficar duvidando o tempo todo. Não duvidar porque como crítica primária, mas realmente entender se isso tem uma ressonância no seu coração. Como o seu coração reage a isso? A gente sempre tem que lembrar que essa figura do leão ele tem um vínculo muito grande com o coração, né? Com a coragem da ação. Então, quando a gente está nesse âmbito da coragem da ação ou da prontidão para a ação, a gente está nesse âmbito que é o âmbito da 8ª noite santa. Esse já é um âmbito muito mais elevado, que todos nós ainda assim temos dentro de nós mesmos, mas a gente sempre tem que ir em busca dessa verdade e principalmente desse amor. Amor àquilo que você faz, amor a quem está do seu lado, amor a quem produz algo para que você use, amor por ver tantas coisas funcionando de uma forma que você faz uso daquela situação sem nem precisar pensar por. Alguém um dia pensou. Quando a gente olha quanta vontade que faz parte do ser humano, quanta vontade que está em volta para que a vida exista, não é só a vontade dos espíritos, esses espíritos de força e de energia muito grande que doaram, mas também vontade de homens que estão aqui fazendo coisas e pensando e se organizando. Então, eu espero que nesse primeiro dia do ano de 2022, você tenha a coragem de olhar para a verdade, a sua verdade, a verdade da sua vida, a verdade das palavras que chegam até você, estar verdadeiramente atrás do trabalho que você faz, estar realmente por trás das relações com as quais você se comprometeu, seja uma relação matrimonial, seja uma relação de pai e filho, seja uma relação de amizade, que realmente a verdade possa existir dentro de você e que você se conecte com isso, que você se organize em relação a isso, que você esquente o seu coração nesse sentido, no sentido do amor. E eu gostaria de lembrá-los, nós estamos numa época, nesse ano, onde a gente também precisa esquentar o nosso amor para a doação. E nós temos muitas pessoas ao nosso lado para doar. Então, gostaria muito que vocês pudessem, dentro das condições de vocês, fazerem as doações que vocês podem fazer.
Muito obrigada. E eu estarei aqui amanhã colocando a nossa 9ª Noite Santa. Um abraço.